Bom dia! Hoje vamos falar sobre acessibilidade para a comunidade surda. Apesar da acessibilidade ainda ser um tema pouco desenvolvido no Brasil, é importante que todos os cidadãos tenham o mesmo direito perante toda a sociedade. Diante disso, esse tema deve ser discutido para que tome proporções cada vez maiores. Para a maior parte da comunidade surda, a comunicação só é possível por meio da língua de sinais. Ela é oficializada como a linguagem dos surdos. Dessa forma, em todo o território nacional, essa língua precisa ser divulgada, o que raramente acontece. Até o século XV, os surdos no mundo eram completamente discriminados, sendo tratados como pessoas incapazes para aprender coisas do dia a dia ou realizar qualquer atividade. A partir do século XVI, isso começou a mudar, principalmente na Europa. As pessoas passaram a olhar com outros olhos para as pessoas surdas. A partir do século XVI, quando os olhos para as pessoas surdas mudavam, começou a luta pela educação dos surdos. Com o passar dos anos, a comunicação para pessoas surdas foi evoluindo lentamente, sempre sofrendo controvérsias, como por exemplo no ano de 1880. Um congresso de surdez em Milão proibiu a comunicação por língua de sinais, alegando que a melhor forma de comunicação seria através da leitura labial. No Brasil, a luta pelo reconhecimento da comunicação por sinais tomou força em 1993, com um projeto de lei que buscava regulamentar essa língua no país, sendo que apenas em 2002 a Libras foi reconhecida como a linguagem oficial do Brasil. A Lei da Acessibilidade foi fundada no dia 19 de dezembro de 2020. A lei propõe regras para promover a acessibilidade para os surdos e também para pessoas que possuem outros tipos de deficiência. É extremamente necessária a divulgação de informações vinculadas a essa comunidade para que ocorra a propagação de informações sobre, pois ainda existem muitas dificuldades em relação a esse problema. As informações sobre são totalmente escassas. No Brasil, a luta pelo reconhecimento da comunicação por sinais só tomou força em 1993, mas só ganhou força em 2002. Para ajudarmos e, consequentemente, contribuirmos para uma melhoria em relação à acessibilidade, seria necessário que focássemos diretamente a atitudes como aprender Libras, procurarmos instituições especializadas, exigirmos intérpretes em todos os lugares possíveis, principalmente em meios educacionais, como em escolas, universidades, palestras e também um tradutor de Libras. Devemos estimular a participação de pessoas surdas em grupos de surdos e nos informarmos sobre os direitos dessa comunidade. A comunidade surda, por sofrer com muito descaso através de leis, aprimoraram para si os direitos como a propriedade ao atendimento às pessoas surdas, o acesso à informação, o direito ao trabalho, à educação e também à saúde, os quais são direitos essenciais e fundamentais para qualquer ser humano, e também obrigatório. Porém, ainda não existe essa ausência de compreensão por parte da grande população. Grande parte da população não entende, não respeita e até mesmo ironiza essas leis com as quais dão obrigatoriedade ao acesso de pessoas surdas. Porém, ainda assim, existe muito preconceito em relação a essa comunidade. É importante destacar que as características da surdez variam de acordo com cada pessoa, devido à gravidade do problema ou da causa que o gerou, sendo classificada como pessoas surdas as pessoas que já nasceram sem ouvir e deficientes auditivos, aqueles que perderam a audição ao decorrer da vida. É de grande interesse para a comunidade surda que as questões relacionadas à acessibilidade sejam cada vez mais discutíveis e publicadas, proporcionando assim um melhor entendimento de toda a população da importância desse tema e também facilitando com que esse direito seja garantido a todos, sendo eles aos surdos. Eu estarei falando um pouco sobre acessibilidade e a inclusão da sociedade surda e algumas curiosidades sobre essa comunidade. Os surdos estão na sociedade há séculos, mas sempre passaram por muitas dificuldades. Iremos ver algumas situações que passam e como fazem para vencer
em meio de muito esforço e luta. Não é novidade para ninguém e muito perceptível toda a dificuldade que eles enfrentam, o que eles passam para poder se socializar com o resto da sociedade e como as coisas não têm fácil acesso para eles, a falta de intérprete em eventos, em locais, dificultam muito. E nós veremos alguns pontos que têm essa exclusão dessa comunidade. No passado até os dias de hoje, temos fatos incomuns que ainda os cercam. Um dos pontos do passado é que eles eram considerados ineducáveis, alegando que não conseguiam entender e que estavam sendo passados por não ter a capacidade de compreender. Alguns filósofos da época, como Aristóteles, defendiam que, para atingir a consciência humana, é necessário ouvir, pois era o canal mais importante para o aprendizado. Então, ele acreditava que você só absorvia aquilo que você aprendia se você ouvisse. Se você não ouvia, você não era capaz de aprender alguma coisa, de entender alguma coisa. Nos séculos passados, os romanos também acreditavam que os surdos eram incapazes. Eles alegavam que eles não podiam exercer papel algum na sociedade. Eram incapazes de tratar de seus próprios negócios. Então, sempre teria que ter uma outra pessoa com um cargo maior ou algum cargo de posse para poder tratar de seus próprios negócios, porque eles não seriam capazes de administrar suas próprias finanças. Outro fato que também é muito notório, principalmente nos dias atuais, é que eles possuem muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, porque para a empresa é muito mais trabalhoso, porque eles acreditam que para contratar um surdo ou qualquer tipo de deficiente, teria que contratar uma outra pessoa para estar auxiliando, gerando assim mais uma vaga. Por volta do século XV, não existiam escolas especializadas para surdos. Os ouvintes tentavam ensinar os surdos a falarem e a escreverem sem a língua de sinais, que ainda não tinha conhecimento. Alguns professores da década seguinte se aprofundou mais sobre isso e no século XVII criaram a primeira escola pública para surdos em Paris. Eles se dedicavam à educação dessa comunidade. O método que eles usavam fez sucesso e adiantou na época, mas não durou muito porque foi desacreditado pela medicina e filosofia, impossibilitando de seguir em frente com esse conhecimento. Atualmente, não é novidade que essa acessibilidade para os surdos ainda é muito escassa, mas também com o avanço da tecnologia, ela passou a ser mais citada, causando curiosidade nos falantes e desenvolvendo mais interesse em aprender sobre. E até tem aplicativos que possuem essa facilidade, como o ensino dos sinais para poder se comunicar, fazendo com que facilite o acesso e o entendimento sobre essa comunicação e até o nosso convívio com eles. Agora, nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre essa comunidade que pouco são faladas até mesmo nas escolas. Uma delas é que 80% das pessoas surdas no mundo não são fluentes nas línguas escritas. Ou seja, elas não entendem e têm dificuldade para ler e escrever. Por conta disso, muitas delas dependem da língua de sinais para se comunicar e obter informações. Isso acontece porque elas possuem dificuldades de entender a língua portuguesa escrita, por estar ligados a diversos fatores, como a dificuldade de aprender através da fonética e o som, a aquisição da linguagem tardia. E mesmo depois da diferença da estrutura gramatical de Libras e da língua portuguesa, elas não conseguem distinguir uma das outras, tendo dificuldade de aprender uma e entender mais outra. Outra curiosidade é que a língua de sinais não é universal. Assim como cada língua de todo o país, ela tem seu desenvolvimento próprio. Por exemplo, nós possuímos a nossa linguagem, o nosso idioma, e nos Estados Unidos possuem a linguagem deles e o idioma deles. Isso também acontece com a língua de sinais.
No Brasil pode ter um significado, mas nos Estados Unidos pode ter outro. Isso também acontece em relação a estados. Por exemplo, nós temos o aipim, em alguns estados são macaxeira. E nos sinais também tem essa diferença dessas palavras. E a última que é citada é que o termo surdo-mudo é incorreto de ser usado, pois a pessoa pode ter uma deficiência auditiva e não significa que ela seja muda. A mudez é uma deficiência diferente e é raro ver as duas acontecendo ao mesmo tempo. A realidade é que muitas pessoas surdas, por não ouvirem, acabam não desenvolvendo a fala, mas isso não significa que elas sejam mudas. E esse foi o nosso trabalho sobre a acessibilidade para a comunidade surda. Obrigada.